A gente sublinhar aqui o fato de que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já disse que o governo americano avalia punir autoridades brasileiras com base na Lei Magnitsky, citada aqui pelo delegado Gustavo Mesquita, e vale a pena também convém a gente mencionar aqui que nos últimos dias essa punição pipocou na internet com muitas dúvidas sobre exatamente o que ela representaria, e quem vai nos ajudar a entender exatamente do que ela se trata é o advogado e mestre em Direito Internacional, Manuel Furriela. Bom dia, professor. Prazer em revê-lo. Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Afinal de contas, o que é essa lei? Quando ela de fato se aplica? Quem entra na lista pode enfrentar bloqueio de bens e contas bancárias, mesmo fora dos Estados Unidos? Qual é o escopo, o alcance e, de fato, o impacto que isso pode ter nos alvos de quem realmente de quem se torna alvo da implementação dessa lei? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente a lei ela surgiu em 2012 como um complemento a um arcabouço que os Estados Unidos foram construindo no transcorrer dos anos para combater corrupção internacional. Então a gente tem uma norma muito mais famosa que é essa, que envolve corrupção de empresas americanas, né? Se elas se envolverem em corrupção, mesmo que no exterior, elas estão sujeitas à penalidade nos Estados Unidos. Só que faltava uma que fosse relacionada com princípios americanos, né, de democracia, com princípios americanos clássicos que a gente conhece em relação a direitos humanos, em relação a construções institucionais, valores que os Estados Unidos defendem no exterior e, por esse motivo, deveriam abordar mesmo que fossem cidadãos ou governos estrangeiros. Então, ela surgiu em 2012 relacionada com casos envolvendo acusações contra o governo da Rússia à época de perseguição a opositores políticos e, no caso específico, um advogado russo que foi preso por ter levado às autoridades, melhor dizendo, acusações sérias de corrupção. Então ele acabou sendo detido por esse motivo. Considerado algo injusto internacional, considerado um desrespeito a prerrogativas de advogado, considerado também um desrespeito a questões humanitárias. Então os Estados Unidos, o Congresso americano proclamou essa lei e o governo na época do Barack Obama sancionou. E como é de formação dos Estados Unidos, do sistema jurídico americano, a lei ela acabou sendo ampliada no seu escopo. Então ela atinge também questões que envolvem corrupção no exterior, questões de direitos humanos e questões envolvendo crime organizado. Então ela tem uma aplicabilidade, por exemplo, sobre agentes ou pessoas do governo da Venezuela, porque também existe essa acusação, dentre outras, de falta de democracia sobre a Venezuela. Existe também uma acusação de tráfico internacional de drogas, de crime organizado. Então ela foi crescendo no seu escopo. Bom, o que ela prevê? Que os cidadãos que tenham esse tipo de acusação e que haja uma decisão de aplicar a lei contra eles, eles possam, o quê? Ser proibidos de entrar nos Estados Unidos e, principalmente, isso também serve muito para crime organizado, tenham seus ativos nos Estados Unidos ou em instituições que o governo americano consiga alcançar, já que é uma lei americana, ela não é uma norma internacional como um tratado, possam ter esses ativos, esses valores, bens, patrimônios, direitos acionários, tudo aquilo que a gente consiga mensurar em valores em dinheiro, bloqueados no exterior, como uma forma de punição e uma forma de pressão contra esse tipo de prática. Então, essa é a lei. Então, ela atinge estrangeiros por acusações envolvendo esses casos, esse tipo de situação. Sem dúvida alguma, enfim, pode ser o próximo capítulo nessa toada que a gente vem acompanhando. Posicionando aqui a nossa Nathalie para poder fazer a próxima pergunta, professor Manuel Furriela, ainda mais nesse sentido que só vale a pena a gente mencionar aqui que essas sanções, uma vez implementadas, seriam administradas pelo Escritório de Controle de Ativos Financeiros, que na sigla em inglês é o OFAC. Muita gente mencionando as sanções OFAC, portanto, se referem a esse órgão específico dentro do Tesouro americano, que, portanto, levaria a cabo essas sanções uma vez implementadas. Professora doutora Nathalie, vai que é sua. Existem outras maneiras, né? Eu vou colocar esse ponto de um modo até um pouco mais
não tão tranquilo, mas existem outras maneiras de você, inclusive, burlar esse tipo de lei, né? Então, hoje, por exemplo, você já tem outros recursos, outros meios, né, de você tirar o dinheiro antes dessa sanção, né? Então, por exemplo, transferir isso para criptomoedas, criptoativos, né? É um jeito de você... Já existem mecanismos econômicos que têm fugido aí do que se dita, né? Do que a lei, de fato, ali estaria abrangendo, né? Então, já existem mecanismos, né, professor Furriela, de fugir, né, do que está sendo justamente ali buscado, né? O que o senhor acha que daria para a gente poder evitar esse tipo de comportamento? Bom, primeiro, prazer em falar contigo. O que nós temos, né, é que, como você falou, várias formas de burlar. Então, as famosas holdings constituídas em paraísos fiscais, né, empresas que são criadas especificamente para administrar esses ativos, contas bancárias sem identificação em alguns países. Então, existem algumas formas, mas aqui também, lembrando que o governo americano, durante esses anos todos, mesmo por conta de combater principalmente o terrorismo internacional, e eles sabiam que uma das formas de combate seria especificamente chegar, né, nos valores que os grupos terroristas tinham no exterior para o seu financiamento, melhorou muito as normas e as formas de controle. Então, hoje consegue-se chegar em muitos dos casos nos quais se busca burlar a aplicação dessa lei ou o alcance, mesmo quando o patrimônio não está diretamente no nome daquele que está sendo investigado ou daquele contra o qual está sendo aplicada a lei. Mas, infelizmente, mesmo com tanta sofisticação que se tem nesse sentido, acaba-se não chegando em todas, né, em todo esse patrimônio. Até mesmo porque, regra geral, aqueles contra os quais queiram aplicar esse tipo de norma já são pessoas que sabem que tem que ocultar de alguma forma o patrimônio. Então, infelizmente, também a gente tem essa situação, né? Regra geral, não são pessoas que vão ter o patrimônio no exterior às claras, que se facilmente consiga ser atingido. Então, utilizam essas formas de ocultação, essas formas de burlar. A sofisticação dos sistemas de verificação avançaram, como eu mencionei, mas ainda existem algumas maneiras específicas de você tentar, ou dessas pessoas tentarem ocultar patrimônio. Eu digo aqueles que, né, contra os quais a lei possa ser aplicada. Vale a pena a gente só, enfim, trazer aqui, antes de eu já acionar o Mano Ferreira, que, enfim, ela foi sancionada. A lei, o ato original que promulgou o ato ali Magnitsky em 2012, ampliou o escopo, né, o alcance a nível global ali de 2017. Um relatório de 2023, o professor Manuel Furriela deu conta de que até 650, seja indivíduos ou entidades, já foram sancionados, e isso envolvendo, enfim, pessoas de altíssima periculosidade, ditador da Gâmbia, generais que cometeram torturas em Myanmar, por exemplo, enfim, até torturadores e operadores ali do regime oligarca autocrático do Putin em prisões russas, que já também foi banido de ter acesso a todo esse sistema SWIFT global, de poder fazer acesso a empresas americanas, seja de passagens aéreas, cartão de crédito, até aplicativos no próprio celular. Então, pode ser que daqui a pouco, Mano Ferreira, pelo andar da carruagem, o ministro Alexandre de Moraes tenha dificuldade em ouvir uma música no Spotify, talvez, ou assistir um filme na Apple, ou até pegar um voo da Delta, por exemplo. Pois é, eu queria saber qual a avaliação do professor Furriela, diante disso que a gente está falando, a respeito do quanto que uma eventual medida como essa poderia ser configurada de alguma forma como uma tentativa de interferência na soberania brasileira, ou quanto é uma medida particular, ou seja, o quanto que a gente está falando da pessoa do ministro Alexandre de Moraes, o quanto a gente está falando da autoridade de um ministro do Supremo e, portanto, de uma interferência no funcionamento do judiciário brasileiro. Como fazer essa separação? Qual a avaliação do senhor? Bom, primeiramente, né, essa norma eu não vejo como uma que possa ser considerada uma que venha ferir a soberania de qualquer Estado. Porque como ela é uma norma americana, o alcance dela é sobre ativos ou relacionamentos com os quais os Estados Unidos ou nos quais o governo americano e suas agências têm algum nível de envolvimento. Então, é uma decisão, né, americana em relação à forma, né, como administra esses ativos naquilo que lhe compete. Então, não é uma interferência direta. Eu acho que casos de interferência direta,
se a gente puder, né, assim considerar, são diferentes, são aqueles onde o governo americano politicamente decide tomar algum tipo de medida contra algum estado ou contra algum cidadão. Essa lei específica, eu acho que ela tem um primor técnico, uma parte jurídica técnica muito bem elaborada, onde dificilmente a gente consiga entrar um pouco nesse tipo de discussão, né? Se é ou não interferência. Agora, o que eu acho que é sim um debate jurídico, eu não estou entrando na parte política, porque não é aqui a discussão. É até que ponto essa norma pode ser aplicada especificamente aqui, né, aos nossos ministros do Supremo. Eu acho que essa é a discussão jurídica, né? Agora, em relação a ela em si, a norma em si, né, eu acho que ela está preservada desse tipo de relação, porque é uma norma jurídica dentro do escopo, né, da aplicação pelos agentes do governo norte-americano, as agências do governo americano, né, foi mencionada aqui uma dessas agências que faz o controle de ativos no exterior. Então, acho que é nesse sentido. Agora, decisões governamentais que são sempre discutíveis quando interferem em questões internas, se elas são ou não devidas. Isso em relação ao Brasil no exterior, em relação aos Estados Unidos no exterior, qualquer país, qualquer estado. Então, eu acho que essa é sempre a questão. Por quê? Porque decisões políticas, elas sempre são alvo de debate, né? Porque elas são por uma opção de governos e não propriamente de estados. Agora, normas constituídas, como o caso dessa lei, elas transcendem qualquer governo, né? Elas são normas, tanto é que a gente mencionou aqui, que elas surgiram no governo Obama, um governo diferente do atual, no governo americano. Além disso, também foi mencionado aqui que no transcorrer dos anos ela foi se ampliando. Só uma construção jurídica. Então, acho que ela fica em pé nesse aspecto técnico e o aspecto político acaba preservando ela de considerar-se, e não considero, interferência na soberania de ninguém. A ver os próximos capítulos, professor Manuel Furriela. Fato é que, se for adiante, o ministro Alexandre de Moraes e eventualmente outros membros da Suprema Corte, eles se juntariam com uma longa lista envolvendo torturadores, generais envolvidos em abuso de direitos humanos, oficiais sauditas e chineses que mataram jornalistas, perseguiram minorias. Então, é realmente uma companhia muito agradável, pelo visto. 10h48, a gente agradece a sua presença aqui, sempre preciso, sempre agregando. Obrigado. Bom dia, e lembrando aqui que cada caso é um caso, tem que fazer uma análise técnica jurídica. Sendo feito isso, eu acho que fica tudo em ordem e aí a gente consegue dar sustentação às análises. Bom programa para vocês. Impossível discordar. Obrigado, professor Manuel Furriela. A gente segue aqui.